Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer um vídeo que é muito importante para a nossa jornada cristã, que é sobre a nossa fé. Então fique até o final e se vocês puderem comentar e curtir o vídeo, já agradeço. Quando olhamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos deparamos com um versículo muito importante falando sobre a fé, então vamos ler ele. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. E quando olhamos também para Efésios 2, versículo 8, nos deparamos que a fé é uma dádiva de Deus. Então, quando vamos ali pensar ali sobre as histórias que a gente já leu na Bíblia, de pessoas que tiveram grande fé, vemos que essas pessoas também passaram por tempos difíceis, por aprovações, como vamos falar aqui sobre Abraão. Abraão teve uma fé no Senhor que ia sacrificar seu filho. Creu no Senhor, por mais que ele não tenha sacrificado o seu filho, ele ia sacrificar o seu filho. E ele continuou crendo no Senhor, como Jó. Jó passou por tempos difíceis, complicados, ficou doente, perdeu seus filhos, perdeu seus bens e tudo, mas continuou crendo no Senhor. Então, essas pessoas que tiveram grande fé, elas passaram por tempos difíceis, mas continuaram crendo no Senhor. E muitas vezes, quando passamos por tempos difíceis, acabamos perdendo nossa fé. E isso é uma coisa que não podemos deixar acontecer. E o que podemos fazer para que nossa fé cresça? Precisamos orar, separar um tempo para Ele, fazer o nosso devocional, colocar Ele em primeiro lugar. E isso é o que devemos fazer para que nossa fé cresça no Senhor. E uma coisa que me deixa sempre pensativa e que fica refletindo na minha cabeça, como às vezes a nossa fé acaba sendo pequena, é quando Jesus fala para os seus discípulos que se a gente tivesse a fé do tamanho de uma semente de mostarda, a gente podia dizer para o monte que ele se movesse e ele se moveria. Isso nos reflete que como às vezes a nossa fé acaba sendo pequena. E imagina, a gente fala para o monte ele se mover e ele se moveria. E é impressionante isso. Então, por isso que a gente deve buscar o Senhor, pedir direcionamento e que Ele nos dê força para que a gente possa fazer e colocar Ele em primeiro lugar para que nossa fé possa crescer. Porque muitas vezes a nossa fé acaba sendo pequena. Tiago 2,17, que diz: assim também, a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. Então, como é importante, a gente deve ter fé sim. Se a gente não fazer obras, não produzir obras, não anunciar a palavra do Senhor, a nossa fé está morta. Então precisamos fazer a obra do Senhor. E esse versículo pegou em mim também, gente. Esse versículo foi para mim também. Então precisamos fazer a obra do Senhor, precisamos colocar, ler a Bíblia, orar, colocar essas coisas em prática no nosso dia a dia e anunciar a palavra dele. Esse foi um vídeo mais curto, mas espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo foi feito para refletir a gente sobre como a nossa fé precisa ser revigorada a cada dia mais. Então, um beijão, que Deus abençoe todos vocês. Se vocês puderem curtir e comentar o vídeo, eu agradeço. Um beijão, que Deus abençoe todos vocês.